Tudo bom, pessoal? Voltando aqui tarde da noite desta quarta-feira para comentar os jogos que acabaram de terminar. E essas partidas, os resultados não foram nada bons para o Santos, nada bons. Para começar, o Coritiba perdeu em casa para o Cuiabá. O Coritiba está lá embaixo. Se ele ganha, não ia mudar nada. Ele ia continuar na zona de rebaixamento. Mas o Cuiabá, com essa vitória, vai a 36 pontos. Se ele tivesse perdido, estacionaria em 33 pontos e em caso de vitória do Santos amanhã contra o Bragantino, haveria uma igualdade de pontos, mas o Santos encostaria no Cuiabá. Então, essa vitória do Cuiabá já não foi um bom resultado. Aí teve a vitória do Vasco sobre o Fortaleza, por 1-0 no Rio de Janeiro. E mais uma vitória do Bahia sobre o Internacional, igualmente por 1-0 em Salvador. A vitória do Vasco e também do Bahia, as vitórias de Vasco e Bahia, colocaram o Santos nesse momento na zona do rebaixamento novamente. A rodada não terminou. Repito, o Santos vai jogar amanhã contra o Bragantino na Vila Belmiro, 8 horas da noite. Se ganhar, ele tá fora. Se ganhar, ele tá fora. Tá bom? Então, a torcida nossa é nesse sentido. O Santos tem que fazer a parte dele. Tem que ganhar. Tem que ganhar. O Bragantino é o segundo colocado no campeonato. Beleza, mas tem que ganhar. Porque se não ganhar, se empatar, o Santos já sai da zona de rebaixamento. Porque ele vai a 31 pontos e o Vasco da Gama tem 30. Mas aí fica de novo naquele perrengue, um ponto só acima da zona de rebaixamento. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Tá bom? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Soteldo. E antes eu quero pedir para vocês, uma vez mais, se inscreverem aqui no canal do Sormani, tá? Se inscrevam aqui no @FábioSormani_oficial, se inscrevam, deem seu like e acione o sininho, porque é muito importante para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto o novo vídeo. Então, gente, é isso, tá? Quem for à Vila Belmiro amanhã, todos os ingressos foram vendidos, a Vila vai estar lotada, tá? Lotada, a torcida tem que apoiar, tem que saber torcer. Não adianta nada ir para o campo e jogar coisa no gramado. Não adianta nada. Não adianta nada ir para o campo e, se a situação estiver difícil, começar a vaiar. Isso é torcer contra. Tem que apoiar do começo ao fim, como a torcida tem feito. Aliás, a torcida está de parabéns. Abraçou o time e amanhã vai fazer de novo o Corredor de Fogo, do CT até a Vila Belmiro, aquela festa que contagia os jogadores. Isso é muito importante. Os jogadores precisam sentir isso também. Claro que tem a parte deles, o campo tem que ganhar, mas o torcedor ao lado, abraçando o time, ajuda demais, ajuda demais. Então, repito, o Santos nesse momento está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, junto com o Goiás, com 30 pontos. Só que o Santos tem 8 vitórias, o Goiás tem 7, tá? Porque o Goiás ganhou de São Paulo. São Paulo, hein? Fez um favor de perder pro Goiás, hein, Dorival? Que coisa bárbara, hein? Perdeu por 2-0. Mas enfim, o Goiás tá brigando, tá na dele. Mas eu, sinceramente, não esperava uma vitória do Goiás sobre o São Paulo. Não esperava. Embora o São Paulo esteja jogando seu Caleri, eu esperava a vitória de São Paulo. Não veio. Então, Goiás e Santos estão juntos agora, com 30 pontos. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, se empatar, coloca o Vasco com 30 pontos na zona de rebaixamento. Por quê? Por que o Santos está atrás do Vasco? Porque o Vasco tem um saldo negativo de 10, repito. E o Santos tem um saldo negativo de 13, tá? E o Santos tem uma vitória a mais, Santos e Vasco, do que Goiás, 8-7. Então, é importante ganhar. Empatando, sai do Z4. Mas não basta apenas sair do Z4. É preciso pontuar para se distanciar do Z4. Pontuar para se distanciar do Z4. Em relação ao jogo desta quinta-feira, a questão que fica é, o Soteldo vai jogar ou não? Eu conversei com uma pessoa dentro do Santos, essa pessoa falou para mim o seguinte: olha, Fábio, é o seguinte, me chama de Fábio. O problema do Soteldo não é nem chegar na noite dessa quarta-feira, descansar e de manhã ir lá para o Santos, para Santos. Dá para jogar. O problema é o seguinte: ele jogou na terça-feira. Há uma exigência muito grande da musculatura. Aí eu perguntei para essa pessoa, e se fizer aqueles exames, secar, e aquelas coisas todas que hoje em dia lá a fisiologia tem, e falou assim: olha, é uma faca de dois gumes, porque às vezes pode não apresentar nada, o jogador vai para campo e se lesiona.
E às vezes pode apresentar alguma coisa, vai para campo e não acontece nada. Então para que faz o exame, eu perguntei. Bom, esse exame não é 100% certo. Ele ajuda, te dá um norte para você saber. Eu perguntei para essa pessoa também, e o resultado é imediato? Na hora, sai na hora, sai na hora. Então, quer dizer, o Soteldo pode fazer esse teste para saber se dá para sair jogando ou não. De qualquer maneira, o Marcelo Fernandes saiu nos treinamentos que antecederam, nesses 10 dias que antecederam a esse jogo, com o Max Silveira junto com o Marcos Leonardo. Os dois lá na frente. Lucas Lima um pouquinho atrás, aí a linha de 4 com o Braga, o Dodi no lugar do Rincon, o Jean Lucas e o Kevson. E atrás os 3 zagueiros, Joaquim, Basso e o Dodô e o João Paulo no gol. Então é isso. Vale a pena arriscar e colocar o Soteldo do Santos a ganhar? Ah, o Soteldo não treinou. Eu mesmo falei isso. Não treinou, não está sabendo aí das armadilhas que o Marcelo Fernandes está preparando para o jogo contra o Bragantino. Imagino que ele esteja preparando, porque o Bragantino estudou o jogo do Santos. Mas imagino que o Bragantino tenha assistido os 3 últimos jogos do Santos, contra Bahia, Vasco e Palmeiras, que o Santos ganhou. Então o Santos precisa de algo mais. Espero que nesses 10 dias o Marcelo Fernandes tenha treinado jogadas para desequilibrar a defesa adversária e, consequentemente, sair o gol. Agora, o Soteldo não participou. Embora não tenha participado, se o Soteldo jogar contra o Bragantino o que ele jogou contra o Chile com a camisa da Venezuela, ele fez um gol, deu uma assistência e uma pré-assistência. É suficiente. Não precisa de jogada, ele desequilibra o jogo. Porque, por melhor que esteja postada a defesa adversária, etc., ele é um jogador de drible, de versátil, de improviso, de rapidez. Agora, se o Santos faz 1-0, sai na frente, o Bragantino vai ceder ao Santos o espaço que o Santos tanto quer, como a Venezuela teve contra o Chile. O que aconteceu? A Venezuela fez 1-0 com o Soteldo, e aí o Chile, isso no final do primeiro tempo, foi todinho para frente, para tentar empatar o jogo, e dar os espaços, e no contra-ataque o Soteldo deitou e rolou em cima do Medel. Coitado Medel, hein? Ele deve estar sonhando até agora com o Soteldo. Primeiro foi nos 4-1 contra o Vasco, e agora 3-0 diante da seleção do Chile. Então é isso, gente. O que você faria? Você colocaria o Soteldo logo de cara ou não? É um risco grande, é um risco. Imagina, perder o Soteldo, uma nova lesão muscular, ele que tem tido aí um histórico nessa última passagem agora, nessa passagem atual do Santos, grande de lesões. Então, por conta disso, imagino eu que o Marcelo Fernandes não vá colocar o Soteldo. Não vai sair com o Max Silveira mesmo. Uma pena que o Morelos teve uma lesão muscular e não joga mais essa temporada. Então, repetindo o Santos, gente, vamos lá? João Paulo, Joaquim, Basso e Dodô. Lucas Braga, Dodi, Jean Lucas e Kevson. Lucas Lima e lá na frente, Max Silveira e Marcos Leonardo. O Soteldo ficaria, então, como uma arma para o segundo tempo, caso haja necessidade. Gente, precisa ganhar. O Santos voltou para a zona do rebaixamento. Tem que ganhar. Vai ser um peso adicional ao Santos esse momento em que ele volta para a zona do rebaixamento. Então a torcida tem que ajudar. Tem que estar ao lado do time, como ela tem feito sempre. Contando com o apoio, com o carinho dos torcedores. Mas o empenho dentro de campo e essa fase exuberante que o Santos vive nesse momento, acho que dá para ganhar. Mas o adversário é muito perigoso.